Você sabia que quando cães e gatos mudam de repente a rotina, pode significar que os peludos estejam com dor? Pois é, este é apenas um dos sintomas. A Daiane é dona da Maria Flor, uma Beagle de 5 meses, que tinha um comportamento, vamos dizer, estranho quando chegou aqui. Que comportamento era esse, Daiane? Isso, quando ela chegou, né, a gente notou que ela ficava chacoalhando muito a cabecinha. Chacoalhava e com o tempo ela passou a esfregar, coçava, enfiava a mãozinha dentro da orelhinha, né? E isso a gente pensou que era graça no começo, né? Mas a gente acabou percebendo que não era só graça, porque ela fazia muito e cada vez foi aumentando isso, né? Mas então isso durou mais ou menos quanto tempo? Isso durou mais ou menos umas 3 semanas, né? Em 3 semanas ela coçando, né? Daí que a gente decidiu procurar um veterinário. E aí, vocês descobriram o quê? Que ela tava com dor de ouvido. Ela tava sofrendo e a gente achando que ela tava fazendo graça pra gente. Mas aí foi um tratamento super simples. Isso, ele passou uma pomadinha, né? Pediu pra gente ficar com atenção também, pra que quando ela chacoalha o ouvido, né, coce muito, é porque alguma coisa de errado tem, né? Tem algumas dores que elas podem acontecer com frequência e nem sempre a gente presta atenção. Por exemplo, uma dor de ouvido. É uma dor que incomoda bastante, né? Alguns casos confundem-se só com uma coceira, um prurido, mas a dor de ouvido incomoda, geralmente o animal fica com a cabeça mais inclinada ou realmente incomodando com a pata, se esfregando a cabeça no chão. Então isso tem que ser avaliado para ver até que ponto isso é só um incômodo, uma alergia, ou realmente se tem uma infecção provocando uma dor. Muitas vezes nem visível mas uma dor interna que incomoda muito o animal. Você terminou tirando uma lição. Tudo que a Maria Flor faz de diferente, que chamou atenção. Alguma coisa tem, né? Tem que ficar em cima, né? Uma dorzinha de barriga, ela faz uma posição diferente, né? A orelha mesmo, quando ela já chacoalha, eu já vou lá verificar se não tem nada de estranho, cheirinho estranho, né? A gente fica atento, né? Porque eles não falam, né? O que os donos podem começar a observar para saber se os seus animais podem estar apresentando algum quadro de dor? Bom, os sintomas variam muito de acordo com o local da dor, né? Muitas vezes, se é uma dor localizada nos membros, ele pode ficar lambendo as patas, ou uma leve claudicação, né? Mancando um pouco, ou até incômodos, realmente. Ele começa a ficar mais parado, mais quieto. Quando a dor é mais interna, abdominal, ele pode ter contrações da barriga, também ficar olhando às vezes para a região do abdômen ou da região que dói, né? Andar encurvado, muitas vezes é muito comum também, arqueado, as dores tanto do abdômen quanto da coluna. Então depende do local que varia os sintomas, mas o dono bem observador consegue geralmente ver alguma alteração. Também existem a mudança no comportamento, né? Sim. Muitas vezes você olhando o animal, você não percebe realmente uma atitude específica a relação àquela dor, mas ele pode ficar mais quieto ou mais agressivo, mais inquieto. O dono bem que observa com frequência o animal, sabe o que é o normal dele, percebe geralmente esse tipo de atitude. Quando o animal realmente fica no fundo do quintal, um pouco mais abandonado, nem sempre o dono está acostumado com aquele comportamento e passa despercebido, mas por isso que é importante sempre acompanhar o seu animal de perto e para acostumar os seus dia a dia, como é que ele se comporta, para saber qual que é a alteração, para indicar alguma alteração, um sintoma de dor ou coisa específica. A Cidinha, ela tem vários cães. Nós estamos aqui com 2 destes cães. E a Luma Maria, que tem uma história super interessante. Ela tinha uma mania que depois, na verdade, você descobriu que era um problema de saúde. Sim, ela ficava sempre com a língua de fora, lambendo tudo. Lambia o chão, lambia a gente, tudo ela ficava lambendo. Daí eu falei, nossa, mas está muito estranha essa cachorra sempre com a língua de fora. Eu falei, vou levar até o veterinário para ver o que ele fala. E ele foi dar uma olhada nos dentes dela. Tanto que ele achou que uma bolsa, uma infecção embaixo da presinha. E aquilo estava incomodando demais. Daí teve que fazer uma raspagem na presinha, tomar antibiótico e que ela sarou.
tem doenças que são crônicas e começam com pequenas mudanças, né? Exato. Algumas dores são crônicas, como você disse, não tendo aquela dor aguda que incomoda muito o animal. Mas também é aquele tipo de dor que o animal apresenta mais a depressão, fica mais quieto. E são muitas vezes tumores internos que o animal apresenta e nem sempre a pessoa percebe. E quando acusa isso, quando percebe alterações mais graves, já está muito tarde às vezes. Então qualquer alteração do animal, do comportamento, é importante ser avaliado para ver se há uma dor aguda ou crônica por alguma doença pré-existente. Você me disse que isso também já foi um sintoma que você viu como doença na Luma. Sim, isso há um tempo atrás também. Chegando em casa, a Luma estava com a língua de fora, né, quando tivesse assim muito ofegante e tremendo. Ela tremia demais. Daí eu falei, nossa, que desespero. Lá fui eu de novo. Leva pro veterinário e ela estava com uma infecção no útero. Então ela sentia assim muita dor, coitadinha. Tanto é que ela foi para a cirurgia. E isso aconteceu no decorrer de todos esses anos, porque ela já é velhinha, né? Ela já tem quase 14 anos. Mas é sempre bom saber, tem que ficar de olho nos nossos bichinhos. Quer rever algumas das nossas matérias? Basta acessar o nosso site www.eco-logica.tv.br. Aproveite para deixar suas sugestões de matérias. ecológica@eco-logica.tv.br. Nós ficamos por aqui, mas eu espero vocês na semana que vem. Até lá! Eu quero você, pra sempre vou querer você. O meu amor não vai mudar. Eu quero você, pra sempre vou querer você. O seu bem está. Nunca imaginei 3, sério. um amor sem fim. Eu quero falar. Ela tenta morder mesmo. Que quando chegou na... Opa, chegou no...